A graça e a paz de Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Estou aqui neste domingo, último domingo do mês de junho, para nossa Escola Bíblica Dominical online. Antes de tudo, como você tem passado? Como tem sido a sua semana diante de tudo isso que está acontecendo? De que forma você tem se posicionado e como está o seu coração diante de tudo isso? Você tem conseguido manter paz no seu coração, manter alegria através das suas expressões e no seu coração também? Eu tenho orado por você. E o meu desejo é que você, juntamente com a sua família, possam estar bem postados e possam estar vencendo esses momentos difíceis. Nós vamos falar hoje do crente e a vida de oração. E como era no tempo dos apóstolos, para que a gente possa fazer uma analogia e extrair de como eles procediam com o aspecto oração também e colocarmos em prática na nossa vida. Hoje, nós estamos encerrando o último domingo falando sobre oração. Nós vamos continuar ainda na jornada de oração por mais alguns dias nesta semana, né, para a gente ainda estar orando pelos motivos apresentados diariamente. Mas é o último domingo que nós estamos falando em oração e vamos abrir uma nova série para compartilharmos sobre vida cristã. Pode ter certeza que vai ser algo dinâmico, algo importante e também, do ponto de vista espiritual, edificante e supridor, para nos dar suprimento mesmo da vida espiritual. Vamos lá então? Então acompanhem comigo sobre o crente e a vida de oração. Aí está. Vou destacar hoje como era o tempo dos apóstolos e a vida de oração que eles tinham. Veja só, os crentes oravam em horários determinados. Horários determinados eles entravam em oração. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Olha que interessante, se a gente observar, existia um momento pré-determinado mesmo, que eles tiravam ali para orar. Você pode e deve orar a qualquer momento que você desejar. Isso é ótimo, é importante. A gente ter a liberalidade, a liberdade para poder entrar na presença de Deus através da oração a hora que a gente quiser e a hora que for necessário, da forma que nós quisermos. Nos foi dado esta liberdade. Mas eu e você devemos estabelecer também um horário. Um horário para que a gente tenha compromisso mesmo. Aquele horário é o horário para estarmos orando. E ali nós vamos apresentar pedidos específicos, sistemáticos, né, da nossa oração, pedidos que a gente vem trazendo dia após dia diante de Deus, naqueles horários específicos. Porque assim você também se organiza e também prioriza essa questão da oração na sua vida. Veja só, em Atos 10:9, diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Ao se aproximar da cidade, quer dizer que eles estariam ali para algo pré-determinado, tinha uma determinação, eles estavam indo ali com um propósito. E Pedro foi orar. Por que será que ele foi orar? Por que será que só ele foi orar? Será que só ele sabia orar? Será que é porque os outros
fizeram corpo mole? Será que é porque os outros não precisavam orar? Será que era só ele que orava ao meio-dia? Ou todo mundo lá era o crente 6 horas? 6 horas aí por mim. Então Pedro vai lá e ora, o crente 6 horas. Não. Ele foi orar porque ele era o líder. Ele era o líder. E isso deixa bem claro que o líder tem a responsabilidade de estar buscando a Deus e orando por seus liderados diariamente. Isso também é uma verdade na família. Pai e mãe têm a responsabilidade de liderar bem os filhos e orar por eles. O esposo pela esposa e vice-versa. Precisamos ter isso bem claro, né? Então, saber que devemos ter um horário determinado, sim, mas também podemos ter um horário aberto, orar o momento que achar que deve. Devemos estar na presença de Deus, principalmente quando for um líder, ou então um sacerdote do lar, esposo, pai, tem que estar entrando na presença de Deus por sua esposa, por seus filhos, por todos aqueles que ele lidera naquele lar. E a esposa também, como a ajudadora fiel e justa que é. Amém? Vamos ver um outro aspecto de por que perseveravam, né, na oração. Eles perseveravam na oração. Veja só, em Atos 6, de 3 a 7, diz assim: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do espírito e de sabedoria. Passaremos a ele esta tarefa, e nós dedicaremos à oração. Ou seja, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócopo, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Veja só, olha que interessante. Houve uma identificação de que ao enviar alguém para estar falando do amor de Deus às pessoas, evangelistas e missionários, irmãos do modo geral, porque Jesus disse que todos nós devemos ir e fazer discípulos. Não é verdade? Só que qual é o dever daqueles que não fazem isso ou ficam? É de orar. Porque olha só, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, ou seja, suprir estes irmãos que estão indo evangelizar, estão indo fazer missões locais, missões regionais, missões nacionais, missões mundiais, regá-los de oração para que eles possam ser cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, revestidos do poder da palavra, falar do amor de Deus às pessoas e as pessoas se converterem ao senhorio de Jesus Cristo. A oração. A oração. Ainda perseverando na oração, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Existia um compromisso muito grande em fazer com que a palavra de Deus chegasse aos corações. E para isso acontecer, buscavam a Deus em oração. E buscavam constantemente. Tinham compromisso, unidade, engajamento na obra de Deus. E no Deus de toda a obra. Não era só na obra,
mas o engajamento principal no Deus de toda a obra. Muito importante nós pararmos para analisar o quanto nós temos dedicado da nossa oração aos evangelistas e aos missionários. O quanto nós temos intercedido a Deus por aqueles que abrem mão de tudo e vão e se entregam a fazer aquilo que Jesus estaria fazendo se aqui estivesse. Precisamos pensar, perseverar em oração. Outro aspecto é que eles oravam unanimemente. Unanimemente. Veja só. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Observe que eles levantavam juntos a voz e clamavam a Deus. Oravam unanimemente, era simultâneo. Buscavam a Deus em oração juntos para entender o que deveriam fazer, como se posicionar, qual o foco que precisavam ter e de que maneira deveriam marchar na direção daquilo que Deus estava orientando. Oravam unanimemente. Se nós pararmos verdadeiramente para orar todas as manhãs, quando toda a igreja recebe o post com os pedidos de oração e a oração, o áudio da oração, e todos estarem ali em oração, apresentando as suas necessidades, falando com Deus, se dobrando diante do Senhor, confessando os seus pecados em primeiro lugar, agradecendo ao Senhor, fazendo as suas petições, tudo isso precedido pelo momento de louvor e adoração. Vai existir uma unanimidade apresentando orações aos pés do Senhor. Ao meio-dia, entre meio-dia e 1h, que nem sempre a oração chega a meio-dia, né? Mas entre meio-dia e 1h, né, vai estar ali um povo em oração, buscando e clamando a Deus. Às 18h, a mesma coisa. Meu irmão, minha irmã, se conecte comigo neste projeto de conversar com Deus e clamar ao Senhor, juntos, levantando a voz a Deus, declarando e reconhecendo a sua soberania e que Ele reina sobre o céu e a terra e o mar e tudo o que há. Amém? 4. Oravam esperando serem atendidos. Eles tinham convicção que iriam ser atendidos. Veja. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meu irmão, todos se dedicavam à oração porque tinham convicção de que a oração era uma via de mão dupla, pois os aproximavam de Deus, mas também aproximavam Deus deles. Outra coisa que eu quero destacar é que hoje nós temos a liberdade e a liberalidade de podermos orar aonde quer que estejamos. E hoje nós temos o Espírito Santo em nosso coração, porque quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, hoje, nós temos toda a possibilidade de caminharmos cheios do Espírito Santo. Mas a nossa vida, para estar cheia do Espírito Santo, precisa estar no altar. Pecados confessados. Pecados confessados. Porque o pecado faz separação entre você e Deus. O pecado impede que você seja ouvido por Deus e impede você de ouvir a Deus. E aí,
Não adianta você esperar ser atendido ou atendida. Não vai adiantar. Por isso, você e eu que temos o Espírito Santo morando em nosso coração, devemos entrar sempre na presença do Senhor, pedindo perdão, para que a área esteja limpa, para que o Espírito Santo não se entristeça em nós e para que nós possamos ouvir a Deus e ser ouvidos por Deus também. Veja só, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Sabe, essa experiência da palavra de Deus é para todos nós vivemos. Todos nós vivemos. O Senhor não faz merchandising, né, ou propaganda do seu Santo Espírito, em que precisa tremer o lugar para que a gente fique falando. Não. Mas eu quero destacar que a força da oração daquele povo que tinham convicção absoluta de que seriam atendidos e que estavam com a sua vida reta diante do Senhor, o Senhor se manifestou dessa maneira para mostrar a eles o seu poder e que estava junto deles. E aí eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quantos de nós não estamos nos acovardando para falar do amor de Deus? Quantos de nós muitas vezes desejamos falar do amor de Deus para uma pessoa e chegamos perto e recuamos do propósito? Quantos de nós não temos a ousadia que vem do alto para poder falar do amor de Deus? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Oravam, mas também jejuavam. Oravam, mas também jejuavam. Vivemos num momento que parece que a história do jejum, ela não precisa mais vir à baila, não precisamos mais falar sobre isso. E isso não é verdade. A gente não pode fazer isso para ter uma troca com Deus, uma barganha. Eu dou para o Senhor um jejum e o Senhor me concede determinada coisa. Isso não é justo. E isso é tentar o Senhor. Mas jejuar para ter uma vida mais bonita diante de Deus, buscar a Deus para ter uma vida mais santa, mais íntegra, uma vida de exemplos cristãos, uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Isso sim. Veja só. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Continuando. Atos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes a presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles o encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Veja só. Veja só. Eles estavam estabelecendo uma liderança. Eles estavam estabelecendo uma liderança. E eles foram fazer o quê? Paulo e Barnabé foram orar. Foram orar e jejuar, para então recomendar ao Senhor determinados líderes que eles entendiam e tinham clareza da parte do Senhor que eram as pessoas certas para aquele lugar, naquele momento. Meu irmão, estabelecer liderança. Líderes de diversas áreas, diversos ministérios. Pastor não é para ser feito porque é bonito, porque prega bem, porque fala algumas coisas interessantes, porque tem títulos e mais títulos e mais títulos teológicos importantes.
Nada disso faz a cabeça do Senhor. Mas a necessidade de orar e jejuar para poder passar as mudanças na igreja, para poder enfrentar as adversidades da igreja. Isso é fundamental, porque é só desta forma que vai se entender o propósito e a direção de Deus. Você sabe, você que tem orado comigo nas manhãs, você sabe, nós abrimos o primeiro pedido de oração pedindo a Deus para nos dar entendimento claro da vontade dele neste momento que estamos vivendo essa pandemia. Dia após dia, desde o primeiro dia, nós estendemos esse pedido a Deus. Por quê? Porque há uma necessidade grande de se entender o que de fato está acontecendo, qual é a dimensão disso e qual é a nossa parte nisso tudo. Meu irmão, minha irmã,